Morumbi direto, Daniel Alves falando. Coisa aqui no futebol brasileiro, pelo fato de que estão vocês que sempre estão para desestabilizar qualquer situação. Então, tipo, a gente tem que ser bastante cauto em todos os momentos e ser bastante sereno na maioria dos momentos, porque senão a gente entra em situações que não nos beneficia, até mesmo porque a maioria da imprensa nunca jogou futebol, então ela gera sempre desconforto dentro de um clube, como está gerando aqui, se eu jogo de lateral, se eu jogo de meio campista. Eu estou aqui para ajudar o São Paulo, estou aqui para ajudar a minha equipe, eu sei o que eu posso aportar para o São Paulo, mas a gente tem que ser bastante consciente da situação que a gente está e do futebol que a gente tem. Ô Dani, o Apodi te deu muito trabalho ali, foi uma estratégia do Argel que parece que funcionou, até na marcação, te impedindo de jogar e na construção do gol deles, né? Se na realidade já tínhamos trocado de posição, mas isso dá no mesmo, já não estava eu naquela posição, mas enfim, estamos aqui, volto a insistir, para construir junto. Eu sou um jogador que eu posso ajudar os meus companheiros a serem melhor, muito melhor do que são, mas ao contrário do que a maioria pensa, eu jogando de lateral passo muito tempo sem pegar na bola e é difícil você fazer os seus companheiros jogar melhor, é difícil você fazer os seus companheiros criar situações de jogo, mas é evidente de que a imprensa não vai saber disso porque nunca jogaram futebol, então nós aqui internamente... Eu jogo bola, viu, Dani? Desculpa aí, cara, tem muita gente que joga, mas eu não tô nem te criticando, só quero dizer que a estratégia do Argel foi legal, né, meu? Não é crítica não, é simplesmente, eu respeito que você joga futebol e sou lateral, inclusive, direito. Sou lateral direito. Não é isso que eu quero passar a mensagem de que a gente tem que ser estável, não temos que nos posicionar em função do que a imprensa fala. A gente tem que ser correto no que a gente quer, disciplinado no que a gente quer oferecer e no que a gente vai brigar, porque senão gera a instabilidade que normalmente a imprensa dá para isso. Eu não estou criticando vocês, mas estou sendo bastante honesto, porque a imprensa sempre dá para gerar certo tipo de desconforto dentro de uma situação e gerar debates. Então a gente não pode adentrar nesses debates, porque eu estava lá fora, mas as informações chegam que Dani jogar de lateral, Dani jogar de meia, Dani já é jogador do São Paulo e vai ajudar o São Paulo. Sei da dificuldade que é construir alguma coisa, mas na minha vida eu acredito que tudo que eu construí foi sendo sereno, sendo às vezes cego, surdo e mudo. Então vou continuar sendo, porque essa é a forma de você conseguir obter resultados. Mas o Dani tá dando a cara a tapa, que é o único jogador do São Paulo a parar na zona mista por enquanto, recebendo um abraço do Alexandro agora, que ajudou na construção do gol do CSA. Agora ele vai falar sobre a briga do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Os últimos resultados que não vieram vitórias nas últimas quatro rodadas. A gente é consciente e a gente entende o desconforto do torcedor. É óbvio que a gente está trabalhando aqui para somar vitórias, para somar em 3 pontos, porque a gente tem objetivos, mas eu volto a insistir, a gente tem que ser estável naquilo que a gente quer conseguir, porque se você olha um pouquinho lá atrás, o próprio Flamengo, quando foi eliminado da Copa do Brasil, estava todo mundo falando que nem Jesus resolvia, e agora o Flamengo campeão de turno, já acha que entrega o título do Flamengo. Não, tem muita coisa que acontecer ainda, e a gente que é do futebol, a gente sabe que ainda vão suceder muitíssimas coisas durante esse Campeonato Brasileiro e a gente espera melhorar, é óbvio, a gente vai trabalhar para melhorar, a gente está trabalhando para melhorar, mas é evidente que a gente tem que ser uma equipe estável para a gente conseguir aspirar a coisas importantes. Daniel, e o que tem que melhorar, já que já são 4 jogos que o time não vence? Aí falando do que se passa ali dentro de exatamente. Campo. A gente tem que ter um padrão de jogo e definir esse padrão de jogo e ir até o final confiando que aquele padrão é o melhor, porque se a gente começa a mudar padrão de jogo em função do debate que se está gerando, a gente nunca vai conseguir ter uma sequência. Isso não é desculpa, é simplesmente fato, simplesmente um feito que a gente vive, alterna muito jogadores e a gente tem que ter um padrão. Infelizmente se constrói as coisas tendo um padrão, defendendo os teus conceitos e
e a forma que você acha que é a melhor para a equipe do São Paulo. E por isso a gente veio aqui, por isso eu estou aqui. Sei o quão difícil é o futebol brasileiro, mas nunca pequei na minha vida por omissão. Sempre sou uma pessoa que vou estar na linha de frente e estou preparado para o que daí vier. Porque antes de vir para o futebol brasileiro, eu fiz uma lavagem cerebral de que aqui só os fortes sobrevivem. Aí, ele é linha de frente mesmo, o Thiago Salazar, nosso outro querido repórter, está aqui do ladinho, tentou falar com o Hernanes, só que o Hernanes vem substituir Dani Alves aqui na minha posição dentro de instantes. Vamos seguir aqui com o lateral meia do São Paulo. As pessoas acham que um padrão de jogo é feito em treinamento. O padrão de jogo é feito mais informação teórica do que prática, porque a galera trabalha bem, a galera se dedica bastante no dia a dia. Mas é óbvio que a gente vive de resultado, não adianta vir aqui contar história, a gente vive de resultado e a gente está em busca dos melhores resultados, mesmo que eles não estejam acontecendo nos últimos jogos, mas a constância é o que vai te permitir estar em cima ou estar embaixo. Então temos que ser estável e temos que continuar fazendo o nosso trabalho, dando o nosso melhor, que é a única forma de você criar uma identidade para o clube, de você devolver o clube, aspirar coisas importantes, coisas interessantes. Nós temos que ser conscientes do que temos e do que podemos aspirar. Valeu, Daniel. Valeu. E agora vem Hernanes receber um briefing ali do assessor de imprensa antes de enfrentar os repórteres trogloditas que vão arrasar com o Hernanes agora. Como é que você avalia esse momento do São Paulo? Depois da parada para a Copa América, né? Foram 5 vitórias e o time embalou, mas agora 4 partidas sem vencer. Assim, são 2 pontos que não voltarão, né? Então sentimos frustrado, triste por não conseguir o resultado em casa. Era importantíssimo para nossa aspiração essa coisa do campeonato. Mas a equipe criou bastante no primeiro tempo, depois no segundo tempo, quando eles recuaram, a gente conseguiu também ter volume de jogo, ter posse de bola, faltou aquele toque final. Porque quando a equipe está passando por esse momento de ajustamento, a bola parece não encontrar o caminho dos gols, né? Ou a gente também que não tem a competência de fazer ela ir para dentro das redes. Mas vamos trabalhar e tem agora o segundo turno todo pela frente, são 9 partidas para a gente dar a vida e aspirar coisas melhores. O que o São Paulo precisa fazer? O que você identificou que seja um problema para o time começar a jogar o melhor futebol nesse segundo turno? Não, cara, o time continuar acreditando que eu acho que assim, a equipe tinha se encontrado, teve um momento bom, depois houve mudanças por diversos fatores, chegaram novos jogadores, alguns jogadores, no meu caso, estava infortunado, estava machucado, lesionado, e Pablo, Pato, Toró também que jogou. Então assim, a equipe mudou. Hoje foi uma equipe que nunca tinha jogado e criou bastante, mas não conseguiu concluir com os 3 pontos. Então, assim, continuar trabalhando. A equipe tem qualidade, falta só ajustar esses últimos detalhes, porque a vitória ela é assim, não tem jogo fácil, não tem adversário que não vai exigir trabalho da equipe. Então, é somente com dedicação, acreditando e continuar a dar o máximo e aquele algo a mais para conseguir de novo encaixar uma sequência de vitórias. Você participou de muitas jogadas. Bom, estamos de volta aqui, então. Vamos fazer o seguinte. Eu gosto de respeitar as coisas. Como o Daniel Alves disse que o jornalista não jogou bola, então eu também não falo pro Daniel que ele também não consegue entender o que eu falo. Se eu falar com ele do jeito que eu consigo falar, ele também não vai entender o que eu falo. Então vamos fazer o seguinte. Eu falei assim, ó, se deixar o Daniel com o microfone, ele vai se perder todo ele fala. Eu falei, ó, se deixar ele com o microfone... Ele é o cara que falou que 7x1 e 1x0 era a mesma coisa. Eu tô falando aqui, ó, vai sair alguma coisa, se deixar ele com o microfone... E aí, o que saiu, Vampeta? Saiu do Cuca de padrão de jogo, saiu de jornalismo. Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos atender o Daniel. Vamos botar um cara que jogou muito mais do que você, Daniel. Inclusive, dá uma sugestão, liga pra ele, pra você entender como é que se joga no São Paulo. Que ele vai te ensinar, que eu acho que você jamais chegará no nível dele no São Paulo. Nem de bola
e nem de conhecimento de São Paulo. Miller, por favor, ajuda o Daniel Alves. Tomara que ele consiga ser 10% do que você foi no São Paulo. Que ele jogue 20% do que você jogou. Não, eu tomei um susto agora. Digo, o Flamengo vai buscar quem? O Miller, eu por dentro aqui. Não, digo, o Miller tá aqui do lado, quem que ele vai buscar? Ainda bem, graças a Deus. Não, tô ajudando o Daniel. Agora fale que ele não jogou bola, ou que você jogue. Bom, ele já falou que ele é mais importante que o Pelé, né? Então também não vou me surpreender. Queridinho, viu os dois jogar. Você não tem ainda a condição de engraxar a chuteira do Miller, principalmente em São Paulo. Por favor, Miller. Olha, Flavito, ali ele foi mal na sua declaração, porque quando ele fala que o time precisa de um padrão, significa que não tem padrão. Mas é verdade. Eu vou concordar, falei, como pra você, o time do São Paulo não tem padrão de jogo mesmo. Mas só que você não deve externar essa verdade, porque eu falei na semana passada aqui, que em certos lugares o futebol não aceita a verdade. Porque aí o que acontece? Ele deu pano pra muita manga. Aí vai chegar os assessores do Cuca, etc. Mas olha, o Daniel Alves disse que o time não tem padrão, precisa de padrão de jogo. Que treinar todo mundo treina igual, né, Cris? Exatamente. E aí a culpa é da imprensa. Então ele deve estar chateado com alguma declaração de algum jornalista, ou o que seja, por isso que ele deu essa declaração infeliz. Mas ele tem que refrear a sua língua e saber que ele está em final de carreira e tem que se contentar com a lateral direita, mas sem apoiar, porque não tem mais força para isso. E talvez jogar a bola, justificar e viver ganhando caminhão de dinheiro. O São Paulo, viu, Estevam? Só para justificar, vocês conhecem a história de São Paulo. São Paulo, quando contratou jogador que fez esse carnaval todo, ele trouxe o Leônidas. Leônidas transformou o São Paulo de time pequeno em time grande. Depois ele trouxe o Gerson, que tirou o São Paulo de uma... Pedro Rocha. Pedro Rocha. O Sastre também. Aí o São Paulo era um time que não ganhava há 13 anos e ganhou e virou importante de novo, não sei o quê. Depois trouxe... Pedro Rocha. Não, daí tá no mesmo grupo. Depois aqui na frente, quando o São Paulo trouxe um jogador importante que fez esse carnaval todo, o cara ganhou. Ele tem que mudar o patamar do São Paulo. Ele tem obrigação. Ele veio para mudar o patamar do São Paulo. Se ele não fizer isso, ele vai ser inútil. Ele vai ser um jogador caríssimo que não vai ganhar. Mas é essa expectativa que a torcida vai se frustrar do São Paulo. Porque ele não vai mudar o padrão do São Paulo, tecnicamente falando, nunca. Então, até qual porque é o sentido de pagar 50 milhões? E nenhuma equipe na Europa, ele foi protagonista único. Ele nunca foi o Messi. Quer dizer, ele vai chegar no São Paulo, vai resolver os problemas do São Paulo? Jamais. E jamais. Segundo, se tentar colocá-lo de meio, ele não é meio, porque ele não joga de costa. E até em cima do que o Miller falou, né? Eu acho que ele, pela representatividade que esse atleta tem hoje no São Paulo, talvez o ideal fosse até amanhã na representação, ele chegar e professor, eu posso sentar com você um pouquinho? Pô, eu tô achando que nós não estamos dentro daquele padrão que a gente espera. É talvez o ideal. Vocês não acham que não vir a público 7, 8 jogos é muita coisa, é muito pouco tempo para dar o que eles chamam de padrão? Mas você sabe o que acontece, Flávio? O padrão não se treina no dia a dia. Mas ele falou que não, né? Pelo que o padrão não se treina no Flávio, sabe o que acontece? É que isso. o treinador do Flamengo, em pouco tempo, ele deu uma cara para sua equipe. O Flamengo tem uma cara, tem uma identidade. É bem verdade isso. O São Paulo não tem uma identidade até hoje. Então a culpa é do Cuca. E com todo investimento que fez, não tem uma identidade, não tem um padrão de jogo. É culpa de quem? É minha? Culpa? É culpa do treinador, claro. Flávio, e esse negócio por você... Sim, mas o cara de 50 milhões tem que fazer diferença. Não, ele não vai... Enquanto tá na festinha, a Cuca também. Enquanto tá na festinha, foguetinho, luzinha e tal, tem que resolver. O Daniel Alves tem que dar, no mínimo, um título que presta pro São Paulo. E não é paulistinha, não. Ele veio pra ganhar 50 milhões. Se for pra fazer assim, deixa o Igor Gomes mesmo. Se é pra não ganhar nada, deixa o Igor Vinícius, qualquer um. Ele veio com festa de Leônidas da Silva, com festa de Pedro Rocha, com festa de... Ele tem que fazer igual. Pelo salário que ele ganha, pelo salário que ele ganha, o seu futebol, a sua produtividade não será compatível com o seu salário. Mas não será. Então aí cai no que eu falei. Aí cai no que eu falei um pouquinho antes aqui. Exatamente. Talvez a representatividade maior dele seja como um líder, como um cara que vá empurrar esse time. Porque, tecnicamente, se nós buscarmos os dois laterais de São Paulo, ele pôr no lado e o esquerdo, o Reinaldo tá voando. 4, 5 bolas. Diferença muito grande, exatamente. Tecnicamente, não vamos esperar muito. Eu estava vendo a entrevista dele aqui, eu estava falando aqui nos bastidores que eu chego daqui a pouco ele vai se perder, ele vai falar alguma coisa. Porque não quer dizer porque você tem conquista 34 títulos, 35, que você vai ser contratado para ser um líder. Ele nunca foi líder nos times que ele jogava nenhum. Tá falando aqui, professor, lá no Barcelona,
Sempre foi o líder. O Iniesta, o Xavi, o Busquets, Piquet. Formado em casa. O Dani Alves, muito bom jogador. Tem cara que só você tem que botar para jogar. Não ser líder. Aí foi pro Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain, o Thiago Silva líder. O Marquinhos tem um perfil de líder. O Cavani tem um perfil de líder. Ah, ele não tem perfil de líder? Não, uma coisa é você participar do jogo, você ser bom naquilo que você faz. Por exemplo, eu joguei com o Ronaldo Fenômeno. A gente sabia que ele decidia. Aonde que o Ronaldo tinha o perfil de ser capitão de alguma coisa na vida? De nada. O Romário não. O Romário já tinha um perfil de capitão. Tanto que o Dunga foi capitão. Tosco pra caramba. Então, isso eu tô falando assim, o perfil, os caras estão achando que o Daniel Alves vai vir pro São Paulo, vai meter a faixa, vai resolver todos os problemas. Nada, o Daniel Alves ganhou tudo, mas tinha jogadores que decidiam e faziam ele participar. Só tocando nesse ponto, que é a questão do padrão. Porque às vezes a gente confunde essa questão de padrão. O Dani está acostumado a vir de uma equipe extremamente padronizada, sistematizada, que é do sub-8 ao sub-72, que lá tem os caras que jogam até mais velho, que é o Barcelona. O menino entra no Barcelona, o Barcelona é um clube que ele não forma jogador para o mundo, ele forma jogador para ele utilizar. Então é um sistema que existe desde o 8. O menino joga como vai bater na bola, como vai chegar a bola no último terço, é daquele jeito. Então o que ele, muitas vezes, quando ele fala em padrão, ele quer dizer o seguinte, só um detalhe, ele estava jogando esses dias aonde? Na meia. No meio. Onde ele jogou hoje? De lateral, acho que ele ficou chateado. De lateral. Só que assim, essas mudanças, o que não pode acontecer, é uma ideia de jogo, uma forma de jogar que ela tem que ser repetida, automatizada, para que ela surta o efeito. Qual é a diferença do Jesus? Jesus, ele chutou o pau da barraca até com o fisiologista. Porque os caras falam assim, ó, tem que descansar. Descansar o quê? Já se informou no Brasil que se tomar 2 porradas, ele já caiu fora da Copa do Brasil. Se cair fora mais de uma, já começa a questionar. Então é o seguinte, mantém um padrão. Qual é o padrão? Mesma equipe, os caras automatizando aquela forma de jogar, se conhecendo cada vez, poucas peças mudando. E o Cuca hoje falou que tinha todo um setor. Eu não estou aqui, só estou fazendo o meio contraponto. Ele mudou todo um setor. Isso você não adquire padrão. Isso aí vai demorar um tempo. Ele começou a entrevista dele hoje falando, olha, eu perdi hoje, eu lembro bem disso, eu perdi hoje todo um setor, que o Flamengo não está perdendo. Você pode ver que o Flamengo, todo mundo sabe a escalação do Flamengo hoje. Cabeça. Todo mundo sabe. Gente, então só isso.